Então vamos falar hoje sobre dor lombar e exercício físico. Vamos falar o que é que poderá causar a dor lombar, distinguir entre dor lombar e dor aguda, as que tem, quer na pessoa muito dispendiosa, é uma das doenças que mais deixa as pessoas fora do seu ambiente de trabalho e, consequentemente, fica a perder a pessoa porque fica de baixa e fica a perder a empresa, e se a empresa não faz tanto dinheiro, paga menos impostos, ou seja, é uma cascata de acontecimentos que levam. Também vamos falar o que é que a evidência científica diz sobre o exercício físico na dor lombar e o papel que o profissional do exercício físico pode ter e ao fim dar algumas dicas que temos de ter caso chegue até nós pessoas com dor lombar. Passo a palavra agora para o Ruben, se faz só uma breve apresentação, não precisa ser tão demorada como na outra, só para quem não viu a primeira live, te conhecer um bocadinho e depois entrarmos no tema. Muito bem. Bom, eu sou Rubens Mejeto, sou personal trainer, sou profissional do exercício, trabalho com isso desde 2007, quando eu me formei em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Em 2013, comecei a estudar numa escola que vocês já conhecem, que se chama Resistance Training Specialist. Em 2013 mesmo, fui aos Estados Unidos fazer o Resistance Training Specialist Master com o Tom Purvis. Desde então, parece que as coisas vão evoluindo e acontecendo de forma que o exercício começa a tomar uma cara diferente, a visão sobre o exercício mudou muito para mim desde então, o que favoreceu ao longo desses anos, desde 2013 para cá, ter a oportunidade e o privilégio de trabalhar com muitas pessoas com problemas musculoesqueléticos. E é uma parte da minha paixão, parte do meu gosto é trabalhar com essas pessoas. Eu acho bastante gratificante, gosto muito. Atualmente aqui em Portugal, moro em Portugal, sou brasileiro, moro em Portugal, moro no Porto. Trabalho dando formação com a EXS, dou um módulo MTF Training aqui no Norte e também dei agora ao final do ano passado o módulo EXS Clinical Coluna, onde eu apresentei em detalhes algumas das coisas que eu vou apresentar e conversar hoje com vocês. Isso aqui não é tanto uma apresentação, é mais um bate-papo aqui Claro. com a galera, com a malta. Com a malta, exato. Exato. Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, se no vosso caso aparecer o balãozinho com um ponto de interrogação, façam lá as perguntas. Se por acaso não estiverem disponível, façam aqui nos comentários que nós depois vamos respondendo ao longo da live. Esta live vai ficar só de 1 hora, até porque eu e o Rubens, às 6 da tarde, temos de dar um treino, por isso mais ou menos às menos 5, menos 3, tem de acabar, porque a gente tem mais coisas para fazer. Portanto, mas se tiver alguma dúvida, exato, se tiver alguma dúvida, podem mandar para mim e para o Rubens. Se nós soubermos esclarecer em mensagem privada, esclarecemos, senão vamos estudar para ver se sabemos depois a resposta. É sempre esse o caminho, né? Não tem o que fazer. Exatamente. Ruben, podes começar por falar um bocadinho da dor lombar, o que é dor lombar e o que é que parece que leva ela a surgir no indivíduo? Essa dor lombar é algo que possivelmente vocês que estão ouvindo conhecem, alguém que reclama de dor na lombar, dor na coluna. Tem alguns nomes que pode ser usado para a mesma coisa, que é dor lombar não específica, dor lombar crônica. É isso que nós vamos conversar mais hoje, são essas dores lombares que acompanham a pessoa por um certo período de tempo. É o que se chama dor lombar crônica. Ela vem e, embora não exista, acho que um consenso sobre o tempo que ela precisa ocorrer para ser chamada de crônica, mas pelos artigos que eu estava vendo, a partir de 3 meses eles já consideram e colocam 3 meses também. Se a pessoa tem 3 meses sentindo essa dor lombar, eles já consideram ela como crônica, embora tenha aí várias nuances de intensidade, causas, tem várias peculiaridades, mas é esse o enquadramento dessa dor lombar que a gente vai falar, essa que não acontece do dia para a noite, uma pancada, uma lesão, um acidente de carro. Estaremos falando dessa dor lombar que acontece e fica na pessoa ao longo do tempo, que é um grande problema, sobretudo nas sociedades modernas, sociedades industrializadas, em que o estilo de vida, os hábitos
eles acabam cumprindo um papel dentro do desenvolvimento dessa patologia. E já falamos aqui, e isso já começa a falar um pouco sobre a origem e as causas dessa dor lombar, que não é única e exclusivamente mecânica. Talvez vocês vão ouvir agora, principalmente Exatamente. nós que estamos aqui no confinamento, se tivermos aqui brasileiros, em Portugal nós estamos novamente no confinamento. Muito tempo vai se passar sentado agora, ou seja, uma mudança de hábito. O sedentarismo ele é relativo ao comportamento, ao tempo sentado, ao tempo deitado, e agora, forçadamente, nós estamos passando mais tempo mais deitado ou mais sentado, e isso naturalmente influencia a chance de nós termos e sentir e desenvolver essa dor lombar. Não é a única causa, tem várias causas, Exato. mas essa é uma das características interessantes dessa dor lombar. Eu já sofri um tanto, vou até depois oportunamente partilhar um pouco da minha experiência com isso. Você, Bruno, você é novo, você já passou, Por desenvolveu acaso já dor tive. lombar? Eu sou novo, Já? eu já tive tudo. Eu sou novo, mas já não estou arrebentado, já. Mas já tive do lombar, mas não, agora por acaso não tenho. Não sei se. Pois. Lá está, porque não sei se era não sei do que era a origem, se era dano, por treinar mal, como uma pessoa é nova, como é de excessos, é a vantagem e desvantagem de ser novo. É que uma pessoa tem muita tolerância e pode estar a abusar e não dá por ela. Sim, Mas é uma das vantagens. Mas também é bom, porque pode estar a abusar e não te dói. Por isso é um pode. paradoxo, mas É, também já tive, mas agora não me queixo. O que me pois é. acontece não é lombar, é quando eu estou com muito stress, por exemplo, às vezes, época de exames, era na zona do trapézio e pescoço, começava uma dor, mas lá está, os fatores, não só biológicos, mas sociais, o contexto, o ambiente, que me faziam ter essa dor, esse stress que acontece. E Que acho que essa é é uma importante dizer que a dor lombar crónica não quer dizer que doa todos os dias, pode ter flutuações. Às vezes dói, depois parece que desaparece do nada e passado um pouco parece que clica. E lá está, por isso é que é muito complicado. Se fosse, de facto, se fosse só o tecido, provavelmente iria doer sempre, mas não, parece que não está só associado ao tecido, mas é muitos fatores associados a isso. São muitos fatores. Eu publiquei um tempo atrás no Stories do Instagram uma imagem que eu gosto muito, que eram vários pontos, vários Sim, círculos que mostravam os diferentes subgrupos de coisas que podem influenciar os outcomes de dor na lombar. Então, existem fatores psicológicos, por exemplo, como a autoeficácia da pessoa, a autoestima, se ela é uma pessoa que tem uma visão positiva da vida, se ela é uma pessoa que tem uma visão negativa da vida, isso pode influenciar. Às vezes, dor na lombar é um sistema de coping. Coping é a pessoa resolver, ela precisa viver e ela tem que dar um jeito de resolver os problemas dela. Essa identidade que a dor lombar às vezes oferece é uma das possíveis causas da permanência dessa dor lombar. Muitas vezes não tem nada no nível tecidular. Se olhar a imagens, ressonância magnética, pode não ter absolutamente nada, mas a pessoa tem os sintomas de dor, tem sintomas de problema de exato. mobilidade. Então, fatores psicológicos podem fazer parte disso. Se a pessoa passa por uma depressão, passa por um momento complicado na vida, isso pode influenciar nessa percepção dessas dores lombares. Existem fatores individuais, como sexo. Aparentemente as mulheres são mais influenciadas, estão mais sujeitas às dores lombares que os homens, segundo algumas coisas que eu tive a oportunidade de ler. Pessoas com sobrepeso, o peso também influencia de maneira considerável. Idade, parece que a partir dos 30 anos a chance de nós sofrermos por algum momento na vida de dor crônica lombar, ela aumenta linearmente. Então, a partir dos 30, a chance de algum momento na vida nós sofrermos dessa condição é real, é possível e muitas pessoas vão passar por isso. Existem fatores comportamentais, sedentarismo, a prática de atividade física ou não, o tempo que fica sentado, até mesmo as posições que se passa mais tempo sentado, embora não exista uma relação direta entre sentar Sim, reto ou não é sentar, causa e efeito, sim. não necessariamente, mas também a gente sabe que
posturas, posições ao longo do tempo e as forças correlatas a essas posturas, essas posições, ao longo do tempo, alteram a estrutura. Então, num Sim, nível, se nós pensarmos num nível agudo, talvez não tenha uma influência tão grande, mas num nível ao longo prazo pode ter. Então, esses fatores comportamentais, fatores sociais, como o seu trabalho, qual é a natureza do seu trabalho, qual é o tipo de atividade que se você se desenvolve. gosta do trabalho que faz, Por também exemplo, isso influencia. tem uma relação com o elemento psicológico aí também. Mas o fato da pessoa, ela faz um trabalho braçal, imagina, ela trabalha numa linha de produção em que ela tem que arrastar uma máquina Está-se daqui para cá, a daqui para cá. exato. Entra também como fatores biomecânicos, mas existe essa intersecção entre fatores sociais. Então, são muitos fatores que podem estar contribuindo dentro dessa condição que é a dor na coluna. É muito simplista dizer que, eu faço isso, é por isso que eu tenho dor lombar. Pode ser um dos Isso aí. fatores. Eu fico muito tempo sentado assim na frente do computador. Faz sentido não ficar sentado dessa posição, a princípio, mas não necessariamente é o único fator. Não quer dizer que você mudando só esse fator vai melhorar a dor lombar. Então, as causas são complexas, o diagnóstico é complexo, é difícil dizer. Dentro dessas várias esferas que podem influenciar essa dor lombar, na hora que você que sofre com isso, ou alguém que sofre com isso, resolve mudar, tentar fazer alguma coisa para melhorar esses sistemas, é importante fazer uma análise complexa e completa de todos os fatores que podem influenciar. E dentro disso, tentar modificar. E o exercício cumpre um papel, mas não é ele o salvador da pátria dentro desse escopo das dores Sim. lombares. Sim. O que a evidência mostra é que mesmo, lá está, eles às vezes dizem que o exercício foi individualizado, se bem que isto é, quando eles dizem individualizado quer dizer que fizeram exercícios mais focalizados, não é individualizado para a pessoa, por isso aqui está um problema no termo individualizado, ou fazer tipo aleatórios, exercícios aleatórios, por exemplo, mais multiarticulares, sem ser tão específico para aquela zona. Pilates e yoga parece que não há diferenças e o efeito é quase marginal, é quase igual a não fazer nada. E depois pode não ser só o exercício, mas a pessoa ir ao ginásio, conhecer novas pessoas, é difícil isolar estas variáveis, porque às vezes ter a relação vou ter com ele ouve o que eu estou a dizer, ele também pode ajudar a diminuir. Depois o ginásio é agora não tanto que diminuímos as pessoas que podiam ir ao ginásio, mas era um sítio de convívio, quer queiramos, quer não. Não é só treinar, a maior parte das pessoas que vão lá nem é só o treino que as leva a ir ao ginásio, mas é que conhecem as pessoas, normalmente começam-se a criar tribos, dá para ver que o pessoal do cycling é um tipo de pessoa, do yoga é outro tipo de pessoa, e se nos começarmos a correlacionar mais com pessoas mais parecidas connosco, provavelmente andamos mais contentes e até pode alterar e diminuir esses níveis de dor, quer seja lombar ou noutra zona, mas hoje estamos a falar de dor lombar. Achei interessante tu dizeres que a partir dos 30 parece que a dor começa a surgir mais, não é causa e efeito, mas há uma correlação. Mas é engraçado, a partir dos 30 é quando as maiores decisões da tua vida de carreira também começam a entrar. Também pode ser, lá está, o fator social e psicológico e o influenciar isso. Pode não ser tanto a idade, mas o que acontece quando tu chegas a essa idade. Por isso, é para as pessoas, eu estou a dizer isto tudo para as pessoas passar, não é causa e efeito, não é? Ele está sentado, é muita coisa que pode estar a causar aquilo e nós não sabemos, temos de admitir, pá, não sei. Não há mal nenhum dizer que não sei. Sim. Mas também é engraçado que quando nós começamos a ver as evidências que mostram a pluralidade das causas, a incerteza sobre do papel, eu digo incerteza, eu já vou qualificar um pouco isso. Mas Sim. quando a gente olha esse cenário que parece tudo tão incerto, às vezes dá a impressão de que, então quer dizer que qualquer coisa pode Exato, vale funcionar. tudo, qualquer Não coisa é bem séria. assim também. Não é essa a ideia. Isso. Mas você mencionou uma coisa interessante, Bruno, que é a modalidade. Primeiro, o papel do exercício na redução, especificamente desse outcome que é a percepção de dor.
Né? Nos estudos, eles pegam lá o questionário, a pessoa ela coloca numa escala, olha, quanto de dor você sente, e eles verificam isso ao longo do tempo, por exemplo, em alguns dos estudos. Vários dos estudos que eu vi numa meta-análise, a influência do exercício, comparando o grupo que fez exercício para o grupo que não fez exercício, quando favorecia o exercício, muitas vezes beirava a insignificância estatística, algumas vezes não fazer nada era melhor do que fazer exercício, e em alguns casos, que eram poucos estudos, existia ali uma significância estatística. O que aparece é que o exercício, sim, tem influência estatisticamente relevante para o outcome de dor, mas não é assim enorme. Não santo grau. Não é o salvador da pátria, como eu digo, não é só ele que vai resolver o problema. Tem um grande potencial de ajudar e muito, com certeza, mas é importante gerir as expectativas. Digo isso porque pessoas vêm até mim com esses problemas na coluna, tenho dor no ombro, tenho dor no joelho, e é importante fazer esse esclarecimento de que vamos fazer o melhor que podemos fazer enquanto processo de exercício. Se essas dores eventualmente vão melhorar, é importante que faça um registro e um acompanhamento disso ao longo do tempo, porque existem essas variações de hoje eu estou com uma dor de grau de intensidade 5, hoje não, hoje eu estou com dor 8. E ao longo do tempo existe essa variação de intensidade de dor. É sempre recomendável que se observe, se analise, se aumenta ou diminui, e o trend que isso mostra ao longo do tempo. Porque, afinal de contas, como eu estava a falar, não se sabe, ou melhor, sabe-se que o exercício influencia positivamente, mas não é assim uma potência tão grande no efeito. Outro ponto interessante é que das modalidades que nós vemos de maneira comum praticadas do exercício, a musculação, o treino cardiorrespiratório, o pilates, a yoga, não existe uma diferença grande entre eles sobre o efeito. Então, aparentemente, o que optar para se fazer e fazer bem feito pode ajudar. Agora também é importante colocar esse ponto que é se não existe uma diferença grande entre as modalidades, por que algumas são então tão recomendadas até mesmo pela prática médica? No Brasil por muito tempo, e acho que ainda assim, as pessoas que eram inativas, sedentárias e apareciam com dor no consultório, naturalmente era o Pilates, que é uma prática muito boa, existe um foco grande na coluna, e talvez seja aí, porque se tem alguém, um colega nosso aqui que trabalha com Pilates, ou pratica o Pilates, e enfim, tem boas experiências com o uso do Pilates para esse outcome, vai falar, não, mas o Pilates realmente ajuda. E eu acredito que pode ajudar imensamente, até a evidência diz que ele é eficaz tanto quanto outras modalidades de exercício. Mas existe esse contexto de vamos olhar mais especificidade para as coisas da coluna. A didática, a construção dos elementos da estabilidade, de aprender a segurar a posição, aprender a mover consciente, aprender a pensar sobre o movimento da coluna, eu acho que isso pode ser uma grande vantagem da modalidade específica do Pilates, para esse tipo de população. E faz todo sentido se for pensar na mente do médico e falar, olha, essa é a modalidade que eu conheço que mais envolve coluna. E, aparentemente, ajuda também. E na musculação, no treino de força, tradicionalmente, nós que já trabalhamos com isso há algum tempo, vemos que existe um grande desleixo quanto ao trabalho da musculatura que movimenta e controla a coluna. E em exercícios que envolvem a coluna, como exercícios de membro inferior e também de membro superior, a atenção à coluna também não é grande. Então, dentro desse universo de opções que a pessoa tem, olha, eu vou fazer algo para melhorar essas minhas dores lombares, eu tenho o Pilates, que é algo que é inicialmente muito dedicado a isso, e tem a musculação, em que não necessariamente é conhecido a se dedicar a isso. Então, naturalmente, essa decisão pesa aqui a favor da modalidade. Mas, pelo menos, ao que indica, as outras modalidades de exercício também podem ajudar nesse processo. E falo pela minha experiência, que eu não sou formado em Pilates, eu não trabalho com o Pilates, eu trabalho com o treino de força,
E eu consigo oferecer um excelente processo de exercício e treinamento para pessoas com esse tipo de patologia, com esse tipo de condição, e ajudar naturalmente nessa qualidade de vida, no ganho de mobilidade, e até mesmo na redução dos outcomes de dor. Então é uma questão de, sobretudo, competência profissional, acredito eu. Não é necessariamente a modalidade, mas ao profissional que trabalha com a modalidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Sim, porque a modalidade em si não vai fazer nada. E ter algo que a pessoa gosta de fazer, porque poderia ser o Pilates o melhor, mas se ela não gosta de fazer Pilates, não gosta de estar ali parada naquela posição a contrair, se calhar até vai ser mais estressante e vai exacerbar mais os graus de dor do que se calhar ali fazer um crossfit, que toda a gente ficaria assustada porque tem que fazer peso morto, mas se calhar ela faz crossfit, gosta daquilo e já tem doído menos a lombar. Porque ela gosta da atividade e também trabalha aquelas estruturas. Num ambiente, numa tribo que pode gostar, conhece pessoas, pode começar a sair com essas pessoas, agora não pode, mas sair com essas pessoas e melhorar os fatores sociais, melhorar os fatores psicológicos. Porque também temos de ver que nos estudos aquilo é num laboratório, não é pôr a pessoa num ginásio, não é o real. Não é o ambiente verdadeiro de ginásio que um cliente vai. É um laboratório, chegam lá, é para treinar isto, tchau. Vai a tua vida, acabou. Por isso, mas se fosse o exercício mesmo a funcionar, mesmo nisso, laboratório, os resultados seriam melhores. Mas temos de, lá quando eu leio o estudo, ok, isto foi um laboratório, isto será que dá para aplicar na prática? É uma das coisas que temos de ter cuidado, porque às vezes usaram aqueles exercícios naquela ordem, com aqueles tempos, mas às vezes o ginásio está cheio e não dá para fazer nada daquilo que está no estudo. Yeah. Por isso é algo interessante a pensar nisto. Cada vez eu vejo mais que é procurar o que a pessoa gosta de fazer. Claro que há coisas que, olha, podemos complementar, não fazer só o que ela gosta, porque às vezes o que ela gosta, nós abusamos do que gostamos, não é? Quem gostar muito de chocolate pode abusar de chocolate. E o abuso, o excesso de falta de exercício e atividade física, mas o excesso também poderá levar ao surgimento da lombar. Com certeza. Nem sempre, nem nunca. A coisa tem que ser na medida certa, tem que ser na dose certa. A prática ela tem que estar também conciliada com o gosto, fundamental, porque envolve também o fator psicológico de eu estar fazendo algo que eu me identifico, mas também tem que ter a possibilidade, a disponibilidade. E um dos fatores que eu acho que também ajudam, e quando eu li alguns desses estudos, parece que o grau de supervisão na intervenção influencia também. Então, claro, transpondo isso para a realidade profissional, é lógico que o processo de entrega do exercício vai ficar se tiver uma pessoa dedicada a uma obra, se tem um personal trainer, se tem um treinador individual. Então isso é quase que fácil assumir, mas também parece que é algo que se verifica nesses estudos. E lógico, uma coisa é uma intervenção no estudo, outra coisa é a vida dentro de um espaço de exercício, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que essa aplicação de eu vou colocar na prática aquilo que eu li na intervenção é desconexo, não faz sentido. Muitas vezes aquilo que se coloca enquanto uma intervenção não é prático, não é execuível. Então tem que ter esse peso entre a seleção das coisas que se vai fazer. Mas um parênteses sobre a parte de exercício, uma das modalidades de exercício que aparece um pouco mais efetiva nessa promoção da redução dos outcomes de dor lombar é uma modalidade de exercício chamada exercícios de estabilização, ou exercícios de estabilidade, varia um pouco a nomenclatura. Sim. E quando eu li, várias vezes comparava exercício de estabilização com controlo, exercício de estabilização com treino tradicional, exercício de estabilização com exercícios como yoga e pilates, e tinha ali uma vantagem clara. Talvez algumas vezes não significativa no ponto de vista da estatística, mas existia um trend grande de... Uma tendência. Uma tendência, exatamente. Desses exercícios de estabilização serem relativamente superiores.
E aí eu fui ver, olha, o que afinal é isso? E quando a menção dessa modalidade de exercícios naturalmente fazia referência a alguns artigos e livros do Paul Hodges e o grupo de pesquisa deles. Coisas que foram escritas lá em 96, 98, e aí eu pensei, poxa, mas eu já ouvi esse nome em algum lugar, o Paul Hodges. E ele, que se você já está há algum tempo nessa indústria e fez cursos sobre treinamento funcional, era o autor que era citado quando se evidenciava a importância e dos músculos do transverso do abdômen e do multífidos. E quando eu li aquelas referências, eu pensei, vamos mais a fundo. E então eu comecei a investigar, ler efetivamente o que é a investigação deles, os achados da investigação deles. E algo interessantíssimo que eles conseguiram verificar isso lá em 96. Uma das constatações foi que as pessoas que sofrem dessa condição que nós estamos falando, que é a dor lombar, a dor crônica lombar, muito comum essas pessoas terem um delay, um atraso na contração da musculatura do transverso do abdômen, quando a coluna ela é sobrecarregada de maneira inesperada ou rápida. Uhum. Eles fizeram um experimento que eles pediam para a pessoa mover o braço rápido, e esse pedir, na verdade, era um sinal luminoso que aparecia, a pessoa precisava fazer um movimento rápido com o braço. Eles colocaram o eletromiógrafo em alguns músculos, oblíquo interno, externo, o transverso do abdômen e acho que o multífido também, salvo engano meu. E o que eles verificaram foi isso, que as pessoas com dor lombar tinham esse atraso muito significativo no transverso do abdômen. E foi essa a conclusão que eles tiraram. Olha, pessoas com dor lombar têm, na sua grande maioria das vezes, essa disfunção do transverso do abdômen. As perguntas seguintes foram, será que nós conseguimos influenciar essa musculatura? 2, se nós conseguimos influenciar essa musculatura, faz com que essa disfunção, desse atraso da contração, seja corrigido? E 3, existe algum benefício clínico na redução dos outcomes de dor? E o que eles foram descobrindo é possível fazer essa musculatura do transverso do abdômen contrair isoladamente. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E 2, fazendo essa contração isolada da musculatura, ajuda em pouco tempo, pelo que eu vi era coisa de 6 ou 8 semanas, a diminuir muito esse atraso da contração da musculatura do transverso. E os resultados clínicos é que em algumas situações tem ali um benefício na redução das dores das colunas, nas dores na lombar. O que é muito interessante. E foi isso que eles fizeram. Eles identificaram que tinha essa debilidade na musculatura do transverso, desenvolveram um método isolada, e é glorioso que a malta do treinamento funcional usa o Paul Hodges como referência sobre um tema que é a importância do treinamento do transverso do abdômen. Só que ele, tudo que eles fizeram, olha, precisamos isolar o transverso do abdômen. E o treinamento funcional, como nós muitas vezes ouvimos, fala sobre integração, como isolar pode ser mal e pronto, fica aqui a cutucada da contradição. Mas foi muito interessante, eles criaram métodos objetivos. Atenção, e eu comprei aqui um instrumento que eles usam para quantificar a eficácia da contração do transverso do abdômen. Então eles fizeram um trabalho belíssimo. E existe essa modalidade, portanto, que é o treino de estabilidade, o treino de estabilização, que é focado em corrigir uma palavra ruim, mas tentar melhorar a função, otimizar a função dessa musculatura do transverso do abdômen, que realmente parece ser muito importante dentro desse processo de melhoras ou redução de outcomes de dor na coluna. Mas eu achei interessantíssimo. Sim, eu bebi de alguém que treino funcional mostrar que isolado trazia mais vantagens aí contra a própria crença. Até é muito engraçado isso. Foi engraçado, porque quando eu cheguei à conclusão de que o trabalho deles foi criar um contexto de contração isolada do transverso do abdômen, eu pensei, olha que contradição, minha gente. Porque eu realmente, seu grupo de pesquisadores,
e os seus trabalhos foram dentro do contexto das formações de treinamento funcional. Foi engraçado. Uma pergunta que eu no outro dia fiz um post sobre isto e tudo, é o medo que as pessoas têm em sobrecarregar a coluna, principalmente com ela fletida. Não tanto a estendida, porque qualquer coisa está com a coluna estendida, mas fazer flexão da coluna. O medo que as pessoas têm de pôr a pessoa a fazer a flexão da coluna para estimular, porque uma que eu vejo na maior parte dos exercícios é manter a coluna extensa, mas nunca estimulamos no resto dos comprimentos contráteis. Quando, por exemplo, nós vamos apanhar coisas do chão, muitas vezes fletimos a coluna. E nós nunca otimizamos o tecido nesses primeiros graus, apesar de ela ter mais capacidade no início, quando está alongada, mas nunca vamos lá, temos medo de estar lá. Este mito porque isto vem do mito dos estudos que mostrava que nessa posição tem mais forças de cisalhamento na coluna, mas isto não é necessariamente mau. Porque não temos de ter medo de sobrecarregar a coluna de forma fletida. Em flexão, neste caso, flexão do tronco. Sim. Acho que eu estava te ouvindo com um pouco de dificuldade, Bruno, mas eu percebi o centro da tua questão, que é esse medo que se criou de ter a coluna fletida e aplicar alguma carga sobre ela, sendo que é recomendado que se mantenha o peito alto e o rabo alto para a execução dos exercícios. E você comentou bem, tem alguns estudos antigos, acho que Nations, eu não lembro o nome do rapaz, mas é um gráfico muito tradicional, que coloca a variação, acho que da compressão discal em diferentes atividades, como sentado, em pé, carregado, carregando coisas com a coluna fletida e por aí em diante. E, ok, interessante. E acho que aí tem dois pontos que a gente precisa ponderar. Um é a supervalorização da coluna no neutro. O neutro da coluna, tudo deve ser feito no neutro, o alinhamento perfeito. Existe como se fosse um standard, um ideal, uma posição perfeita da coluna onde nada vai acontecer e é a posição mais segura. Lá em 1992, um doutor, ele é indiano, eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome dele é Punjabi. E ele escreveu um artigo muito interessante que ele fala dos 3 sistemas de estabilização da coluna, que é o muscular, o estrutural, que envolve a parte passiva, ligamentos, tendões e por aí vai, a parte neurológica, que é o que acaba acionando e microcontrolando essa coisa toda. Claro. Mas a coluna ela é estabilizada e dinamicamente controlada por esses 3 sistemas. Uma das coisas interessantes que ele fala é, isso já foi muito rebatido e superado, mas o cerne que ele falava é, se um desses sistemas for corrompido ou diminuída a função, esses outros 2 sistemas têm condição de controlar e dar continuidade à função normal. Se 2 desses sistemas acabam sendo, ao longo do tempo, influenciados e reduzida a função, aí a disfunção e a dor ela acaba sendo mais evidente. E uma das características da coluna é que existe esse lugar que é entre os extremos. Existe o máximo da extensão, existe o máximo da flexão, entre os extremos é algo que a gente pode considerar o neutro. Não é uma posição ali. Existem diferentes posições entre esses extremos que nós podemos viver dentro dela, dentro desses extremos. Eu acho que essa que é uma grande sacada para nós pensarmos que existem esses 3 sistemas, sendo que o muscular é o que nós somos os maiores responsáveis para trabalhar e o sistema estrutural nós somos responsáveis por preservar e não causar adaptações negativas. Mas se o sistema muscular está bem trabalhado, a nossa estrutura ela tende a se manter com qualidade por mais tempo. E a fragilidade da estrutura ela é também uma função da qualidade da função dos músculos nas diferentes posições. E aí que começa a entrar a contradição. Ora, se eu tenho todo esse range entre extensão e flexão, eu tenho todo esse meio entre minhas mãos, que é a função da minha coluna, se eu fico só no meio,
E todo o resto? Como é que eu exploro? Aonde que eu treino esse resto aqui? E é por isso que o grande medo de fazer a flexão na coluna, ele acaba sendo, de certa forma, fundamentado, mas quando a gente entende um pouco mais da mecânica do exercício e como aplicar forças no exercício, a gente consegue perceber que dá para criar contextos de estimulação para trabalhar todos esses espectros entre extremos de extensão e flexão. Então, sobrecarregar a coluna em flexão pode ser um problema, desde que naquela posição não se exista função muscular para controlar aquela posição. Por isso é importante explorar tanto manutenção de posições, como tirar e colocar, me tirar e me colocar em posições de flexão e extensão da coluna. Exato, porque é o que se costuma dizer, a posição não é o perigo, é como é que chegamos lá, qual é a magnitude, por exemplo, a direção da resistência já é mais mecânica, também é muito importante. E depois, uma das coisas que eu andei a estudar isso, também andei a estudar, agora ando a estudar mais em forças articulares, é o problema de, ok, porque os estudos estão a dizer, fazer, por exemplo, que a coluna em flexão, apanhar alguma coisa do chão, a coluna em flexão, tem mais forças, compressão e cisalhamento. Mas pronto, é isto que eles dizem. Não quer dizer que é mau. Tipo, o quanto é comparado ao quê? Tipo, tem mais ali, mas pronto, é só isso, tem mais ali. Não quer dizer que por ter mais ali, que é mau. E depois outra coisa em consideração é, tem mais ali, mas eu posso fazer que ali tenha menos. Se for o caso, se eu precisar que tenha menos. E perceber porque é que ali tem mais. É outra coisa a considerar. Porque é que ali o músculo, porque é os músculos em resposta à resistência. Porque é que ele ali está a criar mais? E porque é que está a criar mais desta e menos desta? Por isso também é importante. E depois, outra coisa, outra coisa que está associada à dor lombar e não só, é o criar o medo. Dizer à pessoa, olha, não pega assim nas coisas. Mas não é em todas. Se eu apanhar o chinelo do chão, se calhar, a partida não há problema. Porque criar o medo da pessoa de se mover, de movimento, vai diminuir a variabilidade motora dela, que parece que também está associado ao... E se ela nunca vai àqueles graus, vai começar a perder capacidade naqueles graus. A capacidade de ela gerar tensor nesses graus vai ser menor. E depois há situações de ter medo. Eu li uns estudos que era, puseram uma pessoa a ver algumas imagens e tipo, ela pontuar o medo que ela tinha só de ver aquilo. Se você estivesse a fazer isto, quanto é que acha que era o seu grau de dor? E depois, se a pessoa, se tivermos sempre, exato, David, Sinésio de Filosofia, exato, que ele escreveu aqui, causar medo à pessoa. E é importante não pormos este medo na pessoa, porque isso pode aumentar a abordagem, como nós dizemos, aumentar os níveis de dor. É não dizer, aí não faça assim, mas, olha, vamos experimentar fazer de outra maneira, só para ver o que acontece. Acho que é uma estratégia melhor do que proibir e dizer, isso vai causar, você, se faz assim, vai se alijar. Porque ela pode ganhar medo de fazer aquilo e depois ainda sair pior o remédio do que para ser pior o remédio, basicamente. O que é que tem aqui? Está aqui. Alguém disse alguma coisa, vou ler. A melhor postura é a capacidade de estarmos confortáveis no máximo de posturas possíveis. Malheiro. Deixa eu ver se... Ok. Se alguém tiver perguntas, pode fazer. Mas isso faz sentido mesmo. O que se antigamente assumia era, ora, se eu fortaleço a musculatura extensora a longo peitoral, a tendência é que eu fique mais ali. Isso não acontece automaticamente. Na medida em que eu acabo explorando comprimentos contráteis em diferentes posições e eu exploro a contractilidade dos diferentes músculos que estão relacionados àquela posição e àquele movimento, o fato de eu desenvolver essa tensão pode aumentar a minha tolerância àquela posição. Se eu aumento a tolerância e não é mais desconfortável estar naquela posição, estar nela começa a ser uma questão também de atenção, de opção, de prestar atenção e querer ficar nela. E eu acho que esse é um dos mecanismos que ajuda muito no processo de mudança postural, que algumas modalidades que têm esse foco acabam por ajudar.
porque elas evidenciam, elas chamam atenção, elas falam, pensem nisso, dão até exercícios para o dia a dia, olha, ao sentar, pense em ficar nessa posição, dá algumas estratégias, e isso de fato ajuda o quê? A pessoa a prestar atenção. Então, existe esse mix entre explorar comprimentos contráteis e diferentes posições articulares correlatas, esses comprimentos contráteis, mas também não adianta só fazer isso se é opção da pessoa mudar o padrão postural dela, seja lá a justificativa que ela tem, a atenção dela é fundamental. Só que ela nunca vai conseguir mudar intencionalmente essa padrão de posição se ela não tiver a capacidade de tolerar aquela posição. E é por isso que entra a função do exercício dentro desse contexto. Mas você tinha falado uma coisa e agora eu esqueci o que eu ia falar, droga, que surpresa. Eu também estou a falar e apaga. Não, eu lembrei, porque quando se fala em dor lombar, e dor lombar não específica, mas até mesmo quando existem elementos na estrutura afetados, problemas discais, até mesmo severos problemas no alinhamento, Curioso. Se você vê desvios das curvaturas fisiológicas... Sim, desvio na coluna. Exato, esses desvios da curvatura fisiológica, quando eles fogem muito do que seria normal, não é nosso papel assumir quais movimentos são possíveis ou não. E é por isso que eu gosto tanto da abordagem e do processo que o RTS ensina, que é você tem para trabalhar o que a pessoa tem disponível. E a única maneira de saber o que ela tem disponível é avaliando. Agora, a avaliação é que é a chave. O que é uma rotação da coluna? O que é uma flexão da coluna? O que é uma flexão lateral da coluna? O que é uma extensão da coluna? Quais são os cenários mecânicos onde eu consigo avaliar de uma maneira objetiva e relevante para essa pessoa? Deitado de barriga para baixo, deitado de barriga para cima, sentado, em pé. É tudo complexo e é nessa hora que eu acho que a parte da ciência e a arte elas acabam se misturando, porque tem um grande fator subjetivo, a tua análise, aquilo que você vê e as decisões que você toma dali para frente. Eu estava tendo a oportunidade de trabalhar com uma pessoa com um desvio postural severo do plano frontal e naturalmente causa aquele medo, fala, uau, o que é possível fazer com essa pessoa? E quando se volta ao pensamento de não sei, eu tenho que analisar, eu tenho que verificar. Exato. E pedir para ela expressar, explorar o que é flexão lateral, o que é rotação, e a partir do que ela consegue demonstrar, começar a construir o seu processo. E foi muito interessante, tem sido um trabalho muito interessante de começar a construir força, estabilidade, embora estabilidade é uma palavra pobre para descrever o que hoje acho que os autores estão chamando de stiffness da coluna, mas essa capacidade de segurar a posição, a capacidade de segurar a posição independente da direção da resistência. Conseguir explorar essas situações em diferentes contextos, de contextos mecânicos e de movimento, é muito desafiador e é um trabalho criativo muito bom para o profissional do exercício. Mas carece esse processo de eu não vou assumir o que ela consegue ou não consegue. Eu vou trabalhar e até mesmo entra a questão do medo. Porque a pessoa que tem um histórico de problemas discais ou desvios posturais considerável, ela vai ter ali uma série de ideias pré-concebidas do que ela consegue e não consegue. Levar ela a um lugar diferente, avaliando dentro desses contextos e posições em que ela efetivamente mostre o que ela consegue, ajuda muito a desfazer esses mecanismos de medo do movimento, da cinesiofobia. E é muito crítico ao profissional conseguir conduzir isso de uma maneira estratégica, inteligente, falar dessas coisas sem enfatizar o medo, mas tentar desbloquear ele. Sim. E acho que é importante para os profissionais de exercício físico e não só dizer que não há exercícios proibidos. Porque às vezes o que nós pensamos que é mais absurdo para 99% das pessoas, às vezes é o que vai funcionar que aquele 1%, que aquela pessoa que está à nossa frente. E adaptar, por exemplo, naquele dia era nem pensar este estímulo, mas hoje ela chegou-me, está top, e hoje o passado não dava, é fora, ela dói, e hoje a fazer outra coisa que não deu a semana passada já dava. Tenho aqui
aqui um comentário interessante. O medo pode estar relacionado com traumas e mitos, ou seja, por exemplo, coisas do passado. Por exemplo, ela já se aleijou a fazer alguma coisa e depois sempre que vai fazer alguma coisa parecida volta a ter dor, ou seja, é um sistema de proteção porque, bem, eu aleijei-me a fazer isto, não vou fazer outra vez. Isto também acontece muito, por exemplo, com os jogadores de futebol, com o LCA, com medo de voltar ao relevado, ou de ir de 1 para 1, que às vezes situações, contextos onde eles se aleijaram, pode aumentar outra vez os níveis de dor. Para quê? É sistema de sobrevivência? Para, não, foge daqui, que isto deu a asneira da outra vez. Só ver as horas. Sim. Temos 13 minutos. Se tiverem perguntas, okay, façam. Estamos num bom... Na reta final já. Né? Estamos na reta final já. Sim. Mas olha, uma das coisas que eu tenho aprendido trabalhando com essa minha cliente, eu tenho uma outra que também passou agora por uma cirurgia recente, é que progressão é um conceito que tem que estar contínuo na nossa perspectiva de treinador. Às vezes nós queremos ficar muito tempo numa coisa só, ou às vezes nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que essas duas abordagens ela precisa ser ponderada. Porque aquilo que eu estava dizendo, que uma das dificuldades de alguém que tem dor na coluna é conseguir simplesmente segurar uma posição. Por exemplo, ao fazer um exercício de membro superior, é a coluna ser uma base estável. Ao fazer um exercício de membro superior, a coluna ser uma base estável. E isso é uma grande dificuldade para as pessoas que enfrentam diferentes problemas relacionados à coluna ou dor na coluna. Essa noção de progressão, ela tem que estar sempre ali, pautada no dia a dia de voltar ao que nós fizemos no treino passado, relembrar o que nós fizemos no treino passado e verbalizar, falar, olha, lembra que no treino passado nós fizemos esse exercício em que você conseguiu segurar bem aquela posição, hoje nós vamos dar um passo adiante. Ou falar o oposto, lembra que no treino passado quando nós fizemos aquilo aconteceu uma dor ou você não conseguiu fazer tão bem? Então hoje nós vamos tentar trabalhar ao redor disso, ou nós vamos tentar trabalhar em alternativa disso. Eu tenho notado que essa prática de ir e vir entre os treinos passados e anteriores e verbalizar sobre o teu plano estratégico ajuda nesse processo também. Não simplesmente jogar o exercício, mas dar a noção do que nós estamos progredindo, qual é o plano estratégico. Isso parece que ajuda na segurança. Como as pessoas que têm dor lombar têm essa componente psicológica, emocional relacionada, que pode estar relacionada a essas dores, ela se sentir segura com você pode ajudar também nesse processo. E eu vejo que uma das maneiras de ajudar elas a se sentirem seguras é você explicar o que está acontecendo, de mostrar o teu thought process, o teu processo de pensamento, aonde você está indo, aonde você quer chegar. Então fica aqui uma dica, um lembrete de coisas que eu tenho notado. E já respondeste mais ou menos aqui à pergunta do David. O David é fisioterapeuta, também digo já, sigam que ele mete muito conteúdo de qualidade. Ele, no que toca ao outcome, diminuir a dor no movimento X são benefícios fisiológicos do exercício ou diminuição da cinesiofobia através do movimento e estratégias de autoeficácia que resulta. Eu marquei aí, se quiseres ler melhor. Deixa eu ler ela por inteira, que eu carreguei no mais aqui. Deixa eu ler. Eu penso que pode ser os dois, como fica no universo do, olha, não sei, mas eu tendo a acreditar Exato. que eu tendo a, baseado em experiência de algumas coisas que eu li, das coisas que eu acho que fazem sentido, se você aplica força no corpo da pessoa, pratica exercício, faz isso com uma certa continuidade, regularidade, dentro daquilo que ela consegue, a tendência é que ela obtenha os benefícios fisiológicos do exercício. Ela vai ganhar força, talvez vai ter mudanças na bioquímica muscular, também na estrutura muscular, na mecânica muscular. E esses fatores modificam isso que o Tom Purvis ele sintetiza bem e ele chama de tolerância, que é você conseguir fazer. Passa 1 ou 2 dias, você não está quebrado, você não está mal por causa daquilo. É fazer e voltar ao estágio onde você estava. Pelo menos igual, se possível melhor.
Então, o exercício bem orquestrado, bem feito, dentro daquilo que a pessoa consegue, penso que tem essa característica, que ele vai fazer com que ela microprogrida e dentro do parâmetro de tolerância dela. Ao nós progredirmos os fatores mecânicos do exercício, o tempo do exercício, a carga, a intensidade, a concentração, intensificar o exercício de diferentes maneiras, nós tendemos a aumentar essa tolerância, que eu acho que é o que o Davi estava chamando dos benefícios fisiológicos do exercício. Mas ao fazer isso, o processo que eu acho que é natural e vem junto ela nota que ela consegue fazer. E é por isso que é importante fazer o que a pessoa consegue fazer e não fazer aquilo que ela não consegue fazer. Parece um princípio tão banal, mas é fundamental. Se você pede para ela fazer 10 burpees e ela sai toda quebrada, ela sente que ela fez um papel de bobo e fica toda quebrada no dia seguinte, a percepção de que ela não consegue fazer. Experiência mal sucedida. Agora você pede para ela fazer um exercício em que ela tem que controlar a posição da coluna, fazer um agachamento e pensar em fazer algo específico com os pés dela durante o agachamento. E se ela consegue fazer, se está dentro do escopo das capacidades dela, a percepção de sucesso é maior. E não só a percepção, se aquilo foi efetivamente bem orquestrado pelo professor, os benefícios fisiológicos serão mais evidentes. E fica claro quando a pessoa te dá o feedback no dia seguinte após o treino, ou dias após o treino, falar, olha, afinal, não me senti mal. Por acaso até começo a me sentir melhor. Ou esse feedback do dia a dia também do seu aluno ajuda muito. Para responder um pouco melhor essa sua pergunta, Davi, porque eu acho que são esses dois processos que andam pau a pau. Se nós fizermos um processo de exercício adequado, a chance da experiência de sucesso é maior. E aí por aí vai. Se eu dou algo que ela não consegue fazer, ou muito além da expectativa dela, ou da capacidade dela, a percepção dela pode ser de que ela não consegue. E enfim, eu acho que são essas duas coisas que andam juntas. Rubens, tinha aqui duas perguntas, mas o nosso tempo está a acabar, por isso essas mesmas perguntas podem mandar para o Rubens mensagem privada ou para mim, para ver se a resposta até coincide ou se complementa uma resposta na outra. 2 minutos só para dicas rápidas que queiras dar ou fazer assim um resumo rápido do que nós falamos aqui e que para a pessoa melhorar a sua intervenção. Olha, se você é profissional do exercício e está pensando como eu posso ajudar pessoas que vêm até mim com dor lombar, não tenha medo, porque o teu medo aumenta o medo do seu cliente. Isso já... Para gastar neto, ó, está com medo, está dando... mental. Outra situação... Não sei se toda a gente, desculpa, não sei se toda a gente ouviu. Aqui encravou. A tua imagem ficou freeze, não se ouviu nada. Então eu vou retornar ao que eu estava dizendo. 1. Não tenha medo. 2. Você não vai ter medo se aprender a avaliar com mais coerência e entender então na mecânica. Quais posições são mais inteligentes para se avaliar os movimentos da coluna? Faz todo sentido. 3. Aprender a aplicar exercícios dentro do que a coluna foi feita para fazer. Qual é a função da musculatura, quais são as posições mais fortes, mais fracas, para conseguir aplicar cenários mecânicos em que não exista problemas estar ou sair das posições. E outra, comunicação é a ideia da progressão do dia a dia, de você voltar ao treino passado, baseado no feedback do aluno, pensar o que vai fazer hoje, voltar à avaliação, verificar o que ela tem disponível, aplicar um cenário mecânico que faça sentido baseado na fisiologia articular e muscular e naquilo que ela mostra para você. São respostas pouco objetivas, mas é o processo do profissional do exercício. É usar os fundamentos e aplicar no indivíduo. Acaba sendo, acho que essa é a meu principal resumo e recomendação para você que pretende trabalhar com gente com dor na dor lombar. Exato, certinho, 2 minutos, falaste 2 minutos certinhos. Rubens, obrigado, tens gerado a tua vida, eu também tenho a vida. Muito obrigado a todos que ouviram. Quem não conseguiu ouvir tudo, não se preocupe, que depois ficará disponível
no Spotify e no Apple Podcasts. Por isso, estejam atentos às redes sociais, porque depois eu vou anunciar assim que ficar disponível. Obrigado e até o próximo episódio. Rubens, um abraço. Valeu, galera. Tchau.